Olá, bom dia, né? O professor Rogério. Então, você pode estar vendo essa tela vermelha aí. A minha câmera não está com defeito. Isso é uma, né? Isso é uma ação proposital, né? Então, por que que eu vou começar o vídeo assim, né? Porque nós vamos falar sobre o mito da caverna. Então, o mito da caverna é uma alegoria do Platão, né? E esse mito da caverna, ele vai trabalhar a questão de quando nós não temos uma noção do que está por trás, né? De uma cortina, de uma alegoria, como eu posso colocar aqui para vocês, de algo que é refletido, né, que é transmitido para o momento onde nós temos o contato com a nossa realidade. Né? Então é isso aqui, né, que a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Então eu vou arranhar um pouquinho sobre essa visão aí do mito da caverna, né? Eu sei que, né, vocês podem estar se perguntando, ah, mas você não está gravando vídeo de geografia? Então, eu também sou formado em filosofia, né? Então, eu também tenho alguns vídeos aqui sobre filosofia, sobre história. Então, eu vou navegar entre todas essas áreas, né, principalmente para trazer algumas provocações, né? Então, esse vídeo aqui vocês podem considerar como uma provocação, para que a gente saia da zona de conforto. Bem, então, né, dando um início aqui na nossa conversa, né, antes de começar a projeção, né, a questão do mito da caverna, eu vou, né, colocar aqui para vocês a importância, né, do que é você estar fazendo parte aqui dessa comunidade, né, você está acompanhando aqui o meu trabalho, né? Então, eu volto a pedir, se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Né? Se você está acompanhando esse vídeo e você ainda não deu seu like, né, volte nos outros vídeos, dá uma olhadinha, né, assista com um pouquinho mais de carinho, né, e dê o seu like, que é muito importante para que ele chegue a mais pessoas, e, né, deixe as suas expressões, né? Então, comentem, coloca o que você viu, aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou também, que é muito importante, né? Para que a gente possa, né, fazer um trabalho legal aqui, né? E levar um pouquinho do debate dentro das ciências humanas, né, para o máximo de pessoas possíveis, né? Levando em consideração tudo isso. Bem, então vou começar aqui com vocês sobre a questão do nosso vídeo motivador de hoje, né? Que é a questão da alegoria, né, da alegoria do mito da caverna, né? Então, né, logo de começo, né, é uma questão aqui bem, legal, interessante, né? É um tipo de alegoria, né, que ela vai trabalhar conosco, né, em todos os sentidos, né? Como é que ela vai ajudar, né, na nossa reflexão, né, da nossa realidade. Eita, acho que deu pau aqui, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de trabalhar como a vida é, né? Então, sempre mostrando como as coisas, às vezes, tem algumas dificuldades aqui, né? Dentro, né? Desse mundo digital maluco que nós vivemos, né? Então, tô vendo aqui que tá dando um pouquinho de pau, né? Eu vou fechar aqui a nossa apresentaçãozinha aqui e vou, né, abrir de novo, né? Agora, vamos lá. Então, agora eu vou ver se eu consigo fazer de uma forminha diferente. Então, o vídeo é como ele realmente é, sem maquiagem, né, sem nenhum tipo de é, mentiras aqui, né? Então, vou trabalhar aqui com o nosso famoso PDF, né? Então, o PDF, né, trabalhar um pouquinho aqui com vocês. Então, vamos lá. Né? Não é possível, vou abrir esse arquivo, deu algo errado, que legal, né? Então, vamos lá. E agora foi. Então, assim, vamos começar aqui. Vocês viram que tudo está conspirando de uma forma contrária. Mas vamos lá. Bem, então, o que é esse mito da caverna, ou alegoria da caverna? Então, essa alegoria da caverna é uma reflexão, né, sobre como é que o mundo ele encara as questões mais importantes, né, a partir do que é real e do que é, né, fantasioso. Então, aquilo que nós buscamos, né, saber e aquilo que todo mundo quer que você saiba, né, tudo aquilo que é um certo controle da nossa vida, ele acontece a partir, né, desse ponto do que é a caverna, né? A caverna, principalmente hoje em dia que nós vivemos em um mundo cada vez mais conectado,
e numa ilusão tão grande, né, de pertencimento. Esse vídeo aqui, ele tem essa intenção, né, de arranhar, né, essa parede que separa o que é uma vida conectada e de uma vida falsamente conectada. A questão, né, da caverna, que nós acreditamos que aquilo que nós vemos na televisão, na internet é algo real, e aquilo que nós realmente não vemos, que é a realidade, né? Então, começar aqui, né, falar um pouquinho sobre esse assunto. Bem, né? Tô vendo que vai dar ruim, mas vamos lá. Então, a caverna. Então, qual é a questão dessa metáfora? A metáfora da caverna. Segundo a visão aí do Platão, a caverna ela tem três pontos, que é a questão das sombras, da busca pela verdade e o desafio o desafio do retorno. A primeira coisa é a prisão. Então, segundo o Platão, todos nós estamos presos em uma caverna, né, que representa o mundo sensível, aquilo que nós sentimos. Então, tudo aquilo que você sente, segundo Platão, ele faz parte do mundo sensível, é aquilo que, né, nos leva de informação a partir dos nossos sentidos, né, dos sentidos do olfato, da visão, da audição, do tato, entre outros. Então, nesse caso, né? Quando você fala em prisão das sombras, é isso. A busca pela verdade é que o Platão, ele vai colocar aqui para nós que se liberta das sombras, né? Que representa a busca pela verdade, pelo conhecimento verdadeiro. Então, o Platão, ele vai dizer que às vezes os nossos sentidos, eles podem nos levar a falsas interpretações da nossa realidade. Então, trazendo um pouco mais simples, né? Nem tudo aquilo que você vê é real. Nem tudo aquilo que você ouve realmente condiz com aquilo que é verdade, né? Então, muitas vezes, né, você ver algo que pode ser algo que seja, não é aquilo real, mas é algo que a sua mente ele interpreta, né, de uma forma que te leva ao erro. O desafio aí do filósofo para o Platão é quando você busca compartilhar aquela verdade, né? Ou aquilo que você considera verdade, levando em consideração que a verdade absoluta ela não existe, né? A verdade absoluta é um conceito, né? Que ele é muito mais um conceito de imposição do que realmente algo que vai fazer com que a gente busque essa verdade, né? Então, a verdade é quando você está preso no mundo das sombras, né? Quando você se liberta desse mundo das sombras e você tenta comunicar essa ideia para outros, muitas vezes à frente da televisão, aquilo que o seu influencer ele compartilha com você é muito mais prazeroso do que uma verdade dura, né? Então, nós vivemos em um mundo de sombras, um mundo que não condiz com a realidade. Então, esmiuçando um pouquinho mais aqui sobre a questão do mito da caverna, segundo o Platão, ele divide isso em quatro partes. Primeiro, o Platão ele acreditava que a verdade ela é a realidade que reside no mundo das ideias, um reino de perfeição e imutável, né? Então, para o Platão, assim, o conhecimento verdadeiro ele não está aqui nesse mundo, ele está em um mundo superior que é o mundo das ideias, né? Então, para o Platão, né? Nós estamos apenas arranhando, né, essa parede, né, que separa o que é o mundo imperfeito, que é o nosso mundo cheio de prazeres momentâneos, de ilusões, né, para o mundo realmente do conhecimento, né, imutável, né, segundo a visão do Platão. Não parece algo muito parecido do que nós vemos em algumas religiões, né, no mundo? Né? Então, esse é um conceito do Platão nesse ponto. Dois, o conhecimento verdadeiro. Então, para o Platão, o conhecimento, né, das ideias, que pode ser alcançado através da razão e da filosofia. Então, o conhecimento verdadeiro, ele não é um conhecimento apenas, né, trazido por ideias vazias. Você tem que ter um processo de reflexão, né? Você tem que analisar a sua realidade e trabalhar essa realidade com o máximo de critério possível, né? Então, quando você, né, trabalhar um pouquinho a questão aqui da internet. Então, quando você busca, né, por alguma coisa e você busca apenas o que é mais próximo àquilo que você acredita, você fecha os olhos para outras realidades, que pode ser que leve você a uma certa desilusão, né? Porque a sua verdade, ela é verdade para você, mas ela pode ser uma verdade que não condiza com a realidade.
né? Então, isso às vezes machuca. A questão da educação filosófica. Então, a alegoria, ela enfatiza o papel da educação dentro da filosofia, como um processo de libertação da ignorância e a busca pelo conhecimento verdadeiro. Então, a ignorância aí, né? A ignorância é quando você se fecha para algo novo, né? A ignorância não é uma pessoa que não tenha conhecimento, porque todo mundo sabe um pouquinho de alguma coisa, como também já foi colocado pelo antecessor, né, do Platão, que era o Sócrates, que, né, eu só sei que nada sei. Isso mostra que em algumas coisas eu sou ignorante, né? Quando eu vou falar sobre o Sócrates, eu falo que eu posso conhecer várias atividades, né, dentro da cadeia produtiva, eu posso saber soldar, eu posso saber fazer um monte de coisa. Só que eu vou saber decorar algo, eu vou saber fazer um quadro. Então, em tudo que nós produzimos, nós temos algo de ignorância, né? Mas a ignorância aí que o Platão está tentando transmitir, falar sobre esse conceito de ignorância, é quando nós nos fechamos, né, para essa questão do conhecimento. E também a representação da alma. Então, a alegoria ela também ilustra a natureza, né, né, dual de uma alma, né? Então, a alma, né, ela é composta pela parte sensível, que nos prende às partes materiais, e também pela parte racional, é aquilo que nos leva ao conhecimento. No caso, quando nós não nos prendemos às questões, né, do mundo sensível, né? Então, muitas vezes, nós temos que abrir mão de algumas coisas para alcançar algo maior, né? E é isso que o Platão ele está nos provocando, né? Que nos provocou e continua provocando. Bem, então, para a alegoria do Platão, né? Ele vai começar sobre uma linha do tempo, né? Que a ideia dele surge lá na Grécia clássica, mas ela vai sendo transmitida até os dias de hoje. Eu vou trabalhar aqui com vocês alguns conceitos ligados à questão do mundo ocidental, né? No caso, né, europeu, né, entre outros que chegaram até nós. Levando em consideração, né, que a filosofia ela não é apenas um conceito, né, a ideia de filosofia como nós estudamos, ela surge na Grécia, mas ela não é exclusiva da Grécia. Ela também fazia parte de outros momentos. Então, a ideia, né, de filosofia, no caso do mito da caverna, nós temos uma primeira interpretação na Idade Média, que a alegoria ela foi usada para explicar a relação da fé e da razão. Então, a fé representa o conhecimento verdadeiro e a razão, e as sombras é o mundo sensível. Então, quando a pessoa ela tem a capacidade de se desligar desse mundo sensível, do mundo do prazer, né, do mundo daquilo que te leva à perdição, né? Então, isso durante a Idade Média, levando em consideração que o feudalismo é um período onde a Igreja Católica ela regia, né? Ela colocava as regras dentro da sociedade na Europa, né? Na Europa Central, né? A questão no Renascimento. Então, no Renascimento, ele vai inspirar o humanismo, né? Então, o humanismo é quando o mundo ele passa a ser concentrado em cima do ser humano, que valoriza o conhecimento humano e a razão como instrumento para a compreensão do mundo. Então, no caso, aí a fé é algo que não se explica, é algo que você sente, né? A fé ali, ela controlava o indivíduo. Já durante a questão do Renascimento, é o contrário, a questão da razão, né, acima da fé, né? Então, a questão de que eu preciso provar aquilo, eu tenho que estudar aquilo, né? Então, o Renascimento, quando o ser humano, né, o humanismo, o homem, ele começa a ganhar um ponto central, né, dentro desse contexto. E o iluminismo, né? Então, a alegoria é usada para defender a liberdade individual, né, do conhecimento científico e a importância da razão na sociedade. Então, o iluminismo ele começa a ser pregado, né, principalmente com, né, as revoluções burguesas que inicia-se na França, né, vai para os Estados Unidos, entre outras revoluções burguesas, ela trabalha a questão do individual, né, do indivíduo, né? Então, eu, né, livre de amarras de outros órgãos da nossa sociedade.
Então, a questão de que o conhecimento científico, né, então, a pesquisa, o método científico, né, um dos primeiros pensadores que trabalha isso é o Francis Bacon, né, então, o Francis Bacon, né, que eu, como, né, eu tenho uma visão um pouco mais, é, eu levo tudo muito, às vezes, para comédia, né? Para tirar um sarrinho, né? Então, o Francis Bacon, eu chamo ele de Chico Toicinho. Então, o Chico Toicinho é ele, o Francis Bacon, é ele que cria a metodologia científica, né? De análise e de comparação dos resultados, né? E o século XX, né? Que a alegoria foi aplicada em diversas áreas, como a crítica social, a teoria da comunicação e a filosofia da ciência. Bem, então, no século XX, né, que é o advento de vários veículos de comunicação de massa, como o rádio, a televisão, né, o início da internet, faz com que haja uma crítica, né? Como é que essa comunicação ela é realmente realizada? Essa comunicação, ela tem um papel, né, ou ela cumpre o seu papel de transmitir o conhecimento, de transmitir a questão de que é importante você, né, ser livre para pensar de uma forma autônoma, ou simplesmente ela reproduz o pensamento de um grupo predominante, né, de um grupo que está no poder, levando em consideração que a internet, né, ela tem uma grande quantidade de propostas aqui. Então, eu, como uma pessoa que provoca, né, a discussão, a conversa ou várias coisas, então qual é o meu tamanho dentro do YouTube em comparação a outros canais? Qual é o meu tamanho dentro desse debate entre outros tipos, né, de conteúdos que são criados? Né? Então, quem busca aquilo que eu ofereço e quem busca outros tipos, né, de conteúdos. Então, isso implica sobre a questão da importância de se debater a questão do meio de comunicação, né? E principalmente a teoria social. Então, por que que é interessante você manipular as ideias para as pessoas, né? Então, mostrar apenas um lado da notícia e não os dois, né? Nós podemos ver o que é um telejornal. Um telejornal é uma pessoa lendo as manchetes e não tem nenhum aprofundamento sobre aquele assunto. Ah, eu quero me aprofundar, então você vai ter que buscar um outro canal, né? Então, se você for buscar a TV aberta mesmo, ela não vai aprofundar esse debate, porque não é do interesse deles, não é do interesse, né, daqueles que mantêm o poder da comunicação em sua mão. Bem, então a internet, né? Hoje, né? Eu estou dentro da internet, né? Mas a internet tem pontos positivos e pontos negativos. Então a minha crítica aqui é sobre a questão dos pontos negativos. Bem, então a informação ela é fragmentada. Então a informação que chega até nós, ela é dividida, ela é literalmente pulverizada e só é passado para as pessoas aquilo que é interessante ao grupo predominante, né? Então a informação, ela muitas vezes ela é muito vazia. Isso ajuda muito para a proliferação de falsas notícias, né? Das famosas fake news, né? Então, no caso, né, nós podemos trabalhar várias aqui, né? Eu trabalho numa escola pública. Tem algumas coisas que falam da escola pública que eu fico assim, eu não sei que mundo que eles vivem. Mas talvez quem faz essas notícias, eles nunca pisaram numa escola pública. Eles nunca colocaram o pé numa escola pública para dizer tanta besteira, para não falar outra coisa, né? O algoritmo de bolhas, a gente sabe que quando nós pesquisamos qualquer coisa na internet, nós geramos dados aos provedores de pesquisa, e esses dados, eles são usados para nos jogar mais, né, daquilo que nós pesquisamos. Então, se você for ver um vídeo de um gatinho brincando, você vai ser bombardeado por vários vídeos iguais. Então, se você busca na internet algum discurso que ele pode ser segregador, ele pode ser racista, homofóbico, entre outras coisas, você vai ser bombardeado por esses discursos. Então, nós temos que entender que a internet, ela é uma bolha, nós vivemos em várias bolhas. O que eu estou provocando aqui? Que você fure essa bolha, né? Que nós saímos dessa bolha. A ilusão de conexão.
né? Que a conectividade não quer dizer que eu estou online, que eu estou conectado realmente com todo mundo e que todo mundo esteja disponível a se conectar comigo. A questão do diálogo, né? Porque eu fico dentro da minha bolha e eu vou dialogar com aqueles que pensam igual a mim e eu me fecho para outras, né? Para outras realidades. Né? Então eu falo que a internet ela é como se fosse um ursinho de pelúcia e você abraça ele, mas você, né, não larga ele quando ele começa a te machucar, né? Então, quando você entra em comunidades que essa comunidade está começando a fazer mal para você, muitas vezes é difícil de você abrir mão delas. Por quê? A questão das notícias falsas, ela é tão confortável para você que mesmo você sabendo que ela é falsa, você não abre mão dela, né? E o desafio da desconstrução. Então, desconstruir algo é muito difícil, né? Então, a questão é fundamental dentro do mito da caverna, como ele fugiu e voltou, né? Então, no caso, né, a questão de você ter habilidade crítica, de você desconstruir as informações que chegam até você, né? Então, muitas vezes o discurso é tão bonitinho, ele faz tão bem para o seu ego, que você, né, abraça aquela notícia falsa como se fosse verdade, né? Então, as sombras, né, refletidas na parede da caverna, né? Então, isso é algo que nós precisamos discutir. Bem, então, né, alguns pontos, né, importantes, né, que nos leva aqui sobre a questão do senso crítico. Primeiro, qualquer coisa que nós vamos discutir na internet, nós temos que pensar o seguinte, né, questão de fonte, método científico. Então, se eu estou lendo uma notícia sobre algo, eu tenho que pensar o seguinte, quais são, ele vai se basear essa conclusão onde? Nas ideias dele? Né? Então, vou falar, quando eu vou, né, pesquisar ou quando eu vou trabalhar um tema que eu não domino, eu vou falar aquilo que eu sei, o meu pensamento do senso comum? Não, eu tenho que pesquisar, eu tenho que trazer fontes, né, que embasem a minha conclusão. Então, você tem que produzir. Como um amigo meu sempre diz, o papel do professor é um papel artesanal, e não um papel, né, de produção de conhecimento fabril, né? Então, o professor, ele produz a sua aula, né, ainda no modelo artesanal, né, de pesquisar, de meter o dedo na folha do papel do livro, aquela folha amarela, né, grossa, e ler, né, ler, escutar coisas diferentes, ter a humildade de mudar de ideia. Então, pensamento lateral, né, que é quando é o desenvolvimento, né, do pensamento lateral, é questionar as informações e buscar diferentes perspectivas. Então, é fundamental para uma compreensão mais completa da realidade. Então, tem que pensar sobre vários pontos, uma questão sobre economia, né? Então, se alguma coisa tá cara, o porquê que aquilo tá caro, né? Então, eu tenho que voltar em notícias passadas para entender isso, né? Vários exemplos que eu sempre coloco sobre a questão de nós somos um país que nós produzimos uma quantidade imensa de produtos agrícolas, mas por que a comida é tão cara no Brasil, né? Então, por que o Brasil ele consome alimentos às vezes de baixa qualidade? Por quê? Os alimentos que são mais que tem uma qualidade maior, a sua produtividade é mandado para fora. Então, eu vou questionar isso, eu vou pensar de uma forma diferente, eu não vou apenas absorver aquilo que colocam para mim como verdade. O diálogo e o debate. Então, o diálogo e o debate é você estar aberto a opiniões diferentes da sua, a perspectiva de vidas diferentes, e principalmente a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Então, às vezes, aquilo que eu acredito ser bom para mim, pode ser que não seja para uma grande maioria. E essa maioria, às vezes, ela sofre com isso, né? Então, tem várias questões em que, né, nós podemos levantar aqui, né? A questão de cotas, a questão né, do direito das pessoas que têm, né, que têm necessidades especiais. Então, são grupos que são fragilizados, né, dentro da sociedade. Então, eu tenho que olhar aquela pessoa, né, como uma pessoa que ela teve os seus direitos retirados em algum momento, né, e ela tem o direito de ter, né, de ter direito, né, direito de ter direito.
Na verdade, essa visão é um pouco mais redundante, mas é a verdade, né? Então, essa pessoa, ela tem que ser assistida pelo Estado, ela tem que ser vista pela sociedade, e ela tem que ter os seus direitos atendidos. E a formação humanística, né? Então, a formação humanística, ela que conclui os estudos da filosofia, então, a história e da arte, que contribui para a formação do cidadão crítico e engajado. Então, quando você pensa em ciências humanas, então, as ciências humanas, quando eu vejo alguns vídeos na internet, me deixa chateado, né, para não falar algo que possa derrubar esse vídeo, né? Porque eu vejo pessoas eles minimizando, diminuindo a importância das ciências humanas, como se as ciências humanas fosse algo, né, supérfluo, fosse algo decorativo, né? Então, você pensar sobre a questão de arte, né? Quando você vai estudar a arte, quando você vai estudar a história, a filosofia, entre outros, né? Entre outras ciências humanas, então essas ciências humanas, elas têm uma contribuição essencial para a nossa sociedade, mas ela leva a algo que é perigoso para quem está no centro do poder, que é o senso crítico, né? O senso crítico de questionar, de dizer, ó, isso aqui não serve para mim. Isso é algo que não condiz com aquilo que eu tenho como verdade. Então, se você é favorável a uma questão de desigualdade social, de ataque a minorias, entre outras coisas, né? Acho que o seu senso crítico está um pouquinho fora da sintonia, né? Um pouquinho fora da sintonia. Por quê? Como seres humanos, né? A gente estava falando ali de Idade Média, entre outras coisas. A gente vai falar de religião um pouquinho, né? Quando a gente fala em religião, a maior parte do mundo ocidental, ele segue uma pessoa que viveu no mundo maluco também, e essa pessoa, ela vivia entre aqueles que eram considerados a ralé da sociedade. A gente está falando de Jesus, né? Jesus, ele não viveu entre os poderosos, ele viveu entre os excluídos. Então, quem é os excluídos? Né? Se Jesus viesse hoje ao mundo, da forma como uma parcela da população enxerga o mundo hoje, né? Jesus não estaria dentro de templos, né? De templos, de salas de pessoas importantes. Não, ele estaria no meio ali das pessoas mais humildes, das pessoas que estão jogadas na rua pelo Estado, né? Pelo Estado, pela sociedade e por aqueles que deveriam lutar para que essas pessoas sejam assistidas, né? Então, um exemplo bem legal dessa pessoa hoje que luta por isso é o padre Júlio Lancelotti, né? É um exemplo. E ele é uma pessoa muito atacada. Eu sei que quem vai assistir esse vídeo que não concorda com aquilo que eu estou falando, eu vou tomar porrada aqui nos comentários, mas faz parte do contexto, né? Então, o Júlio Lancelotti, a entregar comida para as pessoas, ele está fazendo aquilo que Jesus mandou, né? Não está fazendo nada além do que aquilo que o mestre mandou, né? Então, é um ponto, né, que nós podemos, né, discutir e conversar aí. Bem, então o papel da educação digital, né, que é sair, né, dessa questão da nossa bolha. Então é fundamental desenvolver habilidades básicas para as navegações da internet. Então pesquisa online, a comunicação digital. Então saber, né, realmente filtrar as informações que são verdadeiras e falsas, né? Então saber distinguir vai trazer um pouco para o mundo capitalista, vai. Então, eu vejo uma oferta de um produto, é uma oferta absurda, algo que custa muito caro, um preço muito acessível. Então, eu tenho que duvidar sobre isso. É a mesma coisa quando eu vejo um discurso muito extremista para o lado negativo e muito extremista para o lado positivo, né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, por que aquele site está dando essa notícia? Então, qual a intenção dele fazer isso? O pensamento crítico, né, e a mediação. Então, ensinar a todos a questão de você ter um senso crítico, de pensar criticamente e também saber ouvir, né? Então, avaliar a credibilidade de outras fontes, às vezes o conhecimento de outras pessoas também, mesmo elas sendo humildes, então, saber ser crítico, né? Então, habilidades socioemocionais. Então, desenvolver a habilidade de empatia, né? De uma comunicação eficaz da resolução de conflitos, né? Então, resolver os conflitos de uma forma onde não gere mais conflitos, que não gere violência, entre outras coisas. E a ética digital, né? Que é a questão, né, de você ser responsável pelas suas redes sociais
e a proteção de dados pessoais e combater o cyberbullying, né? Então, a questão de você ser responsável por sua rede social, né? O que isso quer dizer? Todo mundo adora, né, ser notado, né? Todo mundo adora estar no centro das atenções. Então, saber usar as redes sociais com responsabilidade. Então, não expor muito a sua vida. E também, quando você vai fazer uma crítica a algo ou a uma pessoa, você atacar, você discutir o discurso e não a pessoa. Você pode não concordar daquilo que eu estou falando aqui com vocês, mas uma coisa é você atacar aquilo que eu estou falando, outra coisa é você atacar a minha pessoa, né? Isso é uma questão, né, de ética digital. Bem, então, né, trazendo aqui a alegoria, né, da caverna, entre outras coisas. Então, para o Platão, a caverna representa um mundo sensível, como nós colocamos aí, que vivemos sobre a sombra da ignorância, e é necessário ousar sair dessa bolha, né, na questão da internet. O mundo digital e sua avalanche de informações pode ser visto como uma caverna moderna, né? Então, é uma caverna como alegoria, ela vai ganhando outras conotações. Então, a internet hoje nos prende a um mundo de fantasia, a um mundo que não corresponde com a realidade, e muitas vezes elas cegam a nossa visão para coisas que estão na nossa cara, né? Ponto de vista, interpretações que nos leva ao erro, entre outras coisas. O desafio. O desafio é se libertar dessa sombra e buscar o conhecimento verdadeiro e compartilhar com os outros, né? Vou usar outra fala bíblica, né? Que você pode estar falando, ah, mas você é religioso? Não, não sou. Já fui, não sou mais, né? Então, tem uma passagem na Bíblia que agora eu não me lembro muito bem qual é o autor, qual é o versículo, não sou desses que decoram as coisas, né, que decoram, né, da onde que é, mas é importante você pensar o seguinte, o conhecimento, ele é uma lâmpada, né, onde você acende ela e você não coloca um vaso em cima. Se você coloca um vaso em cima de uma lâmpada, você acaba com a função da lâmpada. É a mesma coisa do conhecimento. Quando você não compartilhe o seu conhecimento, aquilo que você, né, produziu, aquilo que você concluiu, você está literalmente apagando a sua lâmpada. Literalmente você está colocando a sua lâmpada dentro de um vaso, né? E quando você não aceita a luz de uma outra lâmpada, é pior ainda, porque você prefere viver na escuridão, né? Você prefere viver na questão de um mundo de sombras, um mundo onde o que predomina é a fake news, né? Então, apesar dos desafios e busca pela verdade, né, a questão da esperança, nós temos que entender que a nossa sociedade ela tem ainda muitas pessoas que buscam esse diálogo, uma construção de pontes, né, entre aquilo que você pensa para uma sociedade mais justa e esclarecida. Então, muitas vezes, quando eu falo em uma sociedade justa, eu tenho que pensar que não é apenas algo que me favorece, é que favorece a todos. Não apenas a mim, mas a toda a comunidade. Bem, né, eu acredito, né, que nós estamos, né, terminando aqui. Então, a necessidade para a questão de compartilhar o conhecimento, que nós já falamos muito sobre isso. A construção coletiva do conhecimento, que é a colaboração entre as pessoas no ambiente digital, de uma forma ética e confiável. O combate à desinformação, a gente já falou de fake news uma porrada de vezes, né, através da educação e o diálogo e a colaboração entre os diferentes atores. Promover a democracia digital. Então, a democracia digital não é apenas dar um celular na mão de alguém e dados na internet. É levar essa pessoa a interpretar aquele mundo novo que está chegando à mão dela. E não simplesmente, né, dar esse dispositivo e vamos lá, compartilha tudo que você achar na internet. Vai lá e compartilha, né, sem ter um senso crítico. Para nós chegarmos a uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, para que todos tenham acesso à informação, à formação, e para que essa formação ela seja igual para todos, né? Então, com isso aqui, eu estou finalizando esse vídeo. Eu sei que ficou um vídeo realmente que condiz com a realidade, né? Não é fácil, né, ser professor nesse país, também não é fácil ser um pequeno produtor de conteúdo, né? Eu sei que esse conteúdo pode ser que não agrade a todo mundo,
né? Eu estou ciente disso, né? Então, né, eu vou aqui terminando esse vídeo, mas sem antes, né, esquecer que esse trabalho ele é feito de uma forma artesanal, então, para que ele chegue ao máximo de pessoas e para que esse trabalho ele seja realmente valorizado, eu preciso da colaboração de vocês com a questão de você se inscrever no canal, de você compartilhar esse vídeo, de você dar o seu like, né? E comentar pontos positivos, pontos negativos, né? Dentro daquilo que nós conversamos aqui. Pode ser que eu não agradei a todos nesse vídeo, mas, né? Esse é o papel, né, da filosofia. Não é agradar, é incomodar. É você trabalhar coisas que muitas vezes você não quer ouvir. Então, gente, vou agradecendo aqui. Muito obrigado. Até a próxima.